seres de luz, seres amados, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo caminhando dentro das possibilidades. Bem, galera, o motivo de eu estar gravando esse videozinho agora, nessa tarde de quinta-feira, dia 30/9, é justamente para compartilhar com vocês algumas percepções, pensamentos, ideias, reflexões, intenções, enfim. Bem, tenho pensado muito e estudado bastante em relação ao nosso ser natural, à nossa natureza, ao voltar para casa. E eu sempre tento perceber as questões, né, de uma perspectiva de fora da coisa, para que a gente saia das nossas limitações e até mesmo dos nossos próprios julgamentos. Bem, dentro dessas reflexões, dessas percepções, eu tenho sentido que parte dos nossos condicionamentos, das nossas limitações, das nossas prisões internas, parte de um princípio que está além da nossa, às vezes até mesmo das nossas próprias escolhas, porque todos nós sabemos que cada escolha, cada ação que nós fazemos a cada instante do nosso viver, ele gera uma consequência. Essa consequência ela pode ser uma consequência que vá te aprisionar ou uma consequência que vá te libertar. E dentro disso, eu sinto que todos nós, em um certo nível, estamos buscando a liberdade do nosso ser, a liberdade da gente poder realmente se manifestar de uma forma saudável, segura. Mas eu acredito que nós primeiramente precisamos ter uma visão um pouco mais profunda sobre como é possível realmente atingir essa consciência. E para isso eu venho refletindo, venho meditando, e eu percebo que todos nós estamos aprisionados em condicionamentos que vem muito antes da nossa própria existência aqui, antes da existência dos nossos pais, antes da existência dos nossos avós, de um clã de ancestrais. E eu comecei a investigar, a estudar, enfim, sobre isso, e a gente percebe que nós vivemos num sistema que é condicionado, um sistema artificial. Então, se nós já encarnamos aqui dentro de um sistema que é artificial, que nos condiciona ao contrário da nossa própria essência, né, que nos ensina a não ser natural, e a gente acredita que esse é um caminho, portanto, a gente vai seguindo esse caminho artificial dentro desse sistema ao qual nós já reencarnamos condicionados a ele, e aí a gente vai seguindo esse artificial, a gente vai nutrindo esse artificial. Só que chega um determinado ponto da nossa vida, da nossa existência, em que a gente percebe que existe algo que está muito errado, algo que está nos sufocando, que não faz tanto sentido assim. Então a gente começa a trilhar um caminho de volta. E esse caminho de volta é justamente para esse natural, essa essência natural que todos nós somos. Só que quando a gente tenta voltar para essa essência natural, muitas vezes a gente tenta voltar aprisionados ainda nas limitações desse sistema condicionado. E aí, obviamente, que ao tentar voltar carregando esse condicionamento, esse artificial, a gente não vai ter uma expansão em totalidade, né? Obviamente
que nós vamos em parcelas ter um avanço, mas ainda assim será muito pouco, muito limitado. E a gente vai percebendo que às vezes a gente se sente sem saída, a gente não sabe como fazer, o que pensar, né? A gente não sabe nem como respirar dentro disso tudo, desse artificial, dessa esfera artificial condicionada que nos limita, que nos aprisiona. Então eu venho estudando, venho meditando, venho refletindo sobre como que nós voltamos para casa, como que a gente pode realmente despertar esse senso, essa essência natural do nosso ser. Porque enquanto esse caminho de volta ele não for realizado, enquanto nós não despertarmos esse nosso natural, nós estaremos vivendo de forma limitada, de forma artificial, gerando sofrimento para nós, projetando esse sofrimento no mundo e limitando todos os seres, todas as formas que tentam ser natural. Né? Por exemplo, nós geramos um impacto gigantesco na nossa casa, no nosso planeta Terra, na Mãe Terra, aquela que nos dá, que nos nutre, que nos dá toda essa abundância. A gente extrai dela toda a sua natureza, todo o seu natural, porque parte do nosso sistema, ele se perdeu em algum momento dessa própria natureza, então ele entende que de repente para alcançar um objetivo, para realizar um feito, para ter algo, para se sentir em paz, ele precisa extrair o natural daquilo que é a nossa casa, daquilo que está fora, dos animais, né? Então nós limitamos toda forma de vida, porque tudo está vivo, né, pessoal? Tudo é vida, tudo está vivo. Então, o fato da gente estar nessa ignorância sobre a nossa própria natureza faz com que a gente extraia o natural de outros elementos, da Mãe Terra, da natureza como um todo, né, dos animais, e aí a gente não vai permitindo que eles também sejam livres para serem naturais. Né? A gente tenta fazer um animal selvagem, né, se tornar doméstico, a gente tenta tratar um animal como um ser humano, né? A gente tenta ensinar coisas humanas para um animal, que pelo menos na minha percepção não faz sentido nenhum. E aí a gente tenta, né, embelezar a natureza com coisas artificiais, né, tirando a beleza natural daquilo que já é. Então, o fato de nós estarmos aprisionados nesse artificial, nesses condicionamentos que nós já encarnamos nele, nesse sistema artificial, né, faz com que a gente não consiga enxergar a natureza do outro, tão pouco respeitá-la. E aí a gente tem essa forma de explorar, de tirar, enfim, de fazer com que aquilo que é natural se transforme em artificial, visto que é o que nós conhecemos. Então, isso vem vindo para mim de uma forma muito interessante, porque eu comecei a perceber, junto com o auxílio, né, das energias, enfim, da própria consciência, de que isso é tão profundo em nós que está realmente no nível sistêmico de DNA. Porque quando a gente vem para cá, a gente já está vindo para um sistema que em algum momento, né, teve alguma falha, alguma distorção muito grande que gerou esse aprisionamento, que começou a construir essa série de condicionamentos, nos aprisionando, fazendo com que a gente negue a nossa própria natureza, fazendo com que a gente se separe da nossa própria natureza, fazendo com que a gente não veja mais o natural da vida como ela é. Então, dentro desses estudos que eu tô fazendo, que em breve eu vou compartilhar com vocês, é uma coisa que eu tô sentindo, que eu tô estudando, mas eu já quis vir aqui trazer essa percepção para vocês,
Mas o estudo que eu venho fazendo realmente é um estudo que está a nível de DNA. Em que momento da construção desse sistema de DNA, em nível de DNA, nós criamos essa distorção ao ponto de nos esquecermos, de nos separarmos, de nos condicionarmos em relação à nossa própria natureza, ao natural. E todas as vezes que nós encontramos pessoas, seres, né, que têm uma liberdade, né, mais expansiva, que conseguem ser quem é, né, sem o medo que o outro vai falar, nossa, que pessoa maluca, que isso, né? Quando a gente vê um animal correndo assim na sua potência, você fala, nossa, que incrível, que lindo isso. E pra gente é uma coisa linda, é extraordinário, porque sim, é extraordinário, mas não deveria chocar tanto, né, porque isso realmente é a base da natureza. Então, quando a gente vê essas expressões mais livres, né, as expressões libertadoras, a gente chega às vezes até a se sentir um pouco incomodado, um pouco ferido, um pouco magoado, às vezes caindo num certo julgamento, justamente porque a gente está tão desconectado disso e incomoda a gente ver isso no outro, né? Essa forma tão natural de ser, de se expressar, de se sentir, enfim, sem ter que se esconder, sem ter que se defender, né? Porque a gente vai criando essas camadas que estão enraizadas nesse sistema artificial que nós estamos condicionados e que nós nutrimos ainda mais esses condicionamentos, né? Bem, voltando com a raciocínio aqui, gente, eu dei uma cortadinha no vídeo, tá? Vai ter um cortezinho, vocês vão perceber, porque passou o carro dos sonhos aqui, do doce de leite. Então, eu dei uma cortadinha para não ficar o carro de som no fundo. Mas voltando aqui à ideia, ao pensamento, então eu tenho percebido, né, que a forma mais saudável de todos nós irmos nos libertando desses condicionamentos, desse artificial, é justamente a gente ir dando um passinho de cada vez, né, para perceber aquilo que nós não somos. Porque de fato, muitas vezes a gente fica buscando entender o que nós somos. O que de fato nós somos, o que nós viemos fazer aqui, quais são os nossos propósitos, ou o nosso único propósito, enfim. Eu acho muito importante esses questionamentos, obviamente, foram questionamentos que me trouxeram até o momento presente, mas eu também entendo que talvez a gente fique dando voltas e voltas e voltas e voltas e a gente não vai encontrar um respiro. Então eu tenho percebido que a melhor forma é a gente criar a consciência daquilo que nós não somos, daquilo que não é natural, porque como é que eu vou me libertar, como é que eu vou me sentir livre, natural, se eu não tiver a consciência daquilo que eu carrego em mim, que não é meu natural, que não faz parte, né, dessa natureza humana que nós somos. Então, eu acredito que essa é uma boa reflexão para que a gente se torne consciente disso em nós e automaticamente isso vai fazer com que a gente vá despertando outros olhares, outras percepções em relação à nossa própria natureza e à natureza de tudo que está em torno de nós. Então, galera, esse é um partilhar aqui breve que eu tô trazendo para vocês, né? Enquanto eu tava tomando banho, lavando meu cabelo, eu fiquei pensando, nossa, eu já tô com vários estudos em relação a isso, né? Eu tô com um projeto novo que em breve vai sair, tá bem bacana, né? A gente sabe que toda construção, que todo criar, ele tem o seu tempo para ir acontecendo, então eu tô sem pressa nenhuma, tô fazendo aqui conforme a minha consciência, o meu coração e as pessoas que estão comigo nisso também vem fluindo, então as coisas estão acontecendo no seu tempo, mas eu acredito que logo, assim que possível, eu vou estar trazendo esse projeto para vocês. Esse projeto ele tem uma ideia bem bacana, que é justamente a gente poder ter a visão clara da nossa própria autoexpressão, né?
o que é autoexpressão, como eu me expresso, mas a gente não consegue ver isso, a gente tenta se expressar dentro de uma visão condicionada, dentro daquilo que é bonito, né? Através do olhar do outro, dentro daquilo que é um padrão. Então a gente não consegue de fato às vezes conseguir alcançar isso, e aí a gente vai se fechando, vai se limitando, vai se escondendo e se defendendo, justamente porque a autoexpressão não está muito conectada com o que é natural, né? A sua expressão, aquilo que é você, aquilo que é o seu natural. Então, esse projeto ele tá vindo, ele tá acontecendo, logo eu estarei compartilhando com vocês. É um projeto meu pessoal, né, que tá conectado, obviamente, com a Butarã, mas ele é uma coisa nova, um ciclo novo. E isso também está conectado com esse estudo que eu estou fazendo a nível, né, de sistema de DNA, para a gente poder entender, né, em que momento o nosso DNA teve essa, digamos assim, a nível de DNA, quando é que foi criado esse condicionamento no nosso DNA que gerou todo esse desequilíbrio em relação à nossa própria natureza. Em algum momento, né, gente, em algum momento, alguma coisa aconteceu que nós encarnamos num planeta onde já tem um sistema que nos corrompe. E quando eu falo sistema, gente, eu não tô falando só do sistema político que a gente vive, eu não tô falando só do sistema, enfim, de como as coisas acontecem na Terra, o sistema material, não tô falando só disso, tá? Eu tô falando do sistema que não nos permite sermos quem nós somos. E eu não tô falando de um sistema que inclui uma pessoa, duas pessoas, que existe um responsável para tudo isso, né? Aí a gente sai tentando culpar, tentando encontrar quem é que fez isso. Não, gente, não é isso. Sabe? É uma coisa muito mais consciente, é uma coisa que a gente até mesmo percebe que a culpa ela também parte de um princípio desse sistema artificial, né, para justamente a gente ter que nos corromper ou corromper o outro. A culpa sim é um sentimento muito intenso, não vou entrar nisso e tal, que gera um peso grande, mas quando a gente começa a perceber isso de uma outra forma, a gente percebe que a culpa também é um sentimento, enfim, uma sensação, uma manifestação criada para nos aprisionar em algum momento, e isso a nível de DNA. Então, quando a gente já encarna aqui, a gente já vem aprisionado. Então, em que momento o nosso DNA teve essa transformação, né, que gerou toda essa confusão? E aí eu também coloco aqui como uma reflexão: será que isso é positivo ou será que isso é negativo? Porque numa visão consciente, não dual da coisa, não existe uma separação entre isso ser positivo ou negativo. De repente, esse sistema de DNA que teve essa transformação, que gerou de fato uma separação da nossa real natureza, ele vem, né, ele aconteceu por um propósito, por algo, para que de repente a gente pudesse criar a consciência de nos reconectarmos com uma nova humanidade, com um novo ser humano, com um novo planeta Terra. Então, galera, eu sei que às vezes, né, tem muitos assuntos, assim, eu brinco muito com os meus clientes, pacientes, enfim, parceiros, né? A gente aqui tem um número legal de clientes que a gente atende, cada um tem a sua particularidade, são atendimentos individuais, né? A gente também tinha uns grupos de estudos que no momento tá parado, que a gente, nossa, discute, conversa, enfim, sobre vários assuntos que muitas vezes a gente sempre termina os encontros, né, os atendimentos individuais, tipo, nossa, realmente isso é papo de maluco, né? A gente tá assim, realmente, né, brisando. Mas não é, gente, não é. É o que de fato é papo de maluco. É o que de fato é. Bem, galera, é isso, não vou me estender. Tá, eu vou com certeza informando vocês dos próximos passos desse projeto que está acontecendo, de tudo que está fluindo aqui. Eu sei que eu não sou muito de aparecer, de ficar gravando vídeo, né? Mas eu acredito que com esse movimento desse projeto, a minha cara vai estar mais, vai aparecer mais, né? Porque o projeto ele também se trata muito da minha própria expressão. Então, a gente vai se falando, a gente vai se vendo, né? Então é isso, galera. Valeu demais pela escuta.
escuta, quem chegar aqui até o final, agradeço demais. E eu gostaria, obviamente, que vocês se envolvessem com esse vídeo, com esse bate-papo, com essa percepção, com essa maluquice toda, e deixasse aí seu comentário, o que você acha disso, né? Todo comentário é super construtivo, é super bem-vindo, mesmo que às vezes sejam comentários que não tem, né, uma concordância com isso, não necessariamente a gente tem que concordar ou discordar. Eu acho que nós estamos aqui num planeta de diversidades, então nós temos que aprender sim a respeitar a diversidade um dos outros, né, ao invés de criticar. Então eu acho que é isso, galera. Belezura? Valeu, valeu demais. Fiquem todos na paz, todas na luz, e a gente vai se falando. Um beijo grande.